pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Rocha e nós estamos numa sequência aí de dicas de costura. Se você gosta desse tipo de dica, se você quer saber um pouco mais sobre o mundo da costura, aproveita, já ativa o sininho e já começa a seguir aí a nossa escola Ponto de Ouro. Bom, eu trouxe para vocês aí essa semana algumas dicas, né, sobre os tecidos. E hoje eu venho mostrar para vocês a importância das tesouras no corte do tecido. Então, um bom profissional, ele tem que ter os seus instrumentos de trabalho todos corretos, todos certinhos. Um lenhador, se ele não tem o machado afiado, ele não vai conseguir executar o trabalho com a rapidez ou com a precisão de outro que tenha. E assim é na costura. E olha que acontece isso demais aqui na sala de aula. Vira e mexe, chegam alunos com tesouras super cegas ou que a pontinha não corta e a gente precisa da precisão, inclusive ou quase que principalmente nas pontas. Então, quando esse aluno chega, a gente aconselha esse aluno a amolar aquela tesoura. Você só troca se realmente não tiver conserto. Se o amolador falar para você que não tem jeito mais de amolar aquela tesoura, não compensa. Mas enquanto essa tesoura estiver boa, uma boa amolação faz uma diferença gigante no seu trabalho. Então você não tem que colocar força na tesoura para você cortar. Às vezes você está colocando força porque ela não está cortando. Sabe aquela parte que a tesoura fica assim, deslizando a lâmina? Também é isso, a tesoura não está afiada ou ela está já bamba que uma parte dela, uma lâmina com a outra, ela desliza, o parafuso está bambo e aí você deve mandar apertar esse parafuso também. Então, eu venho mostrar para vocês a importância, as tesouras que eu trabalho, vou dar umas dicas para vocês aqui e você não precisa de ter a melhor tesoura. Eu não tenho a melhor tesoura e sempre tive material bem afiado para trabalhar com tesouras secundárias e não aconselho, claro, uma tesoura muito baratinha. Desconfie dessas muito baratinhas porque com o tempo elas podem te dar problema. Às vezes no início não, mas depois ela pode te dar problema. Então, vamos conhecer um pouquinho das tesouras. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas das minhas tesouras e para explicar direitinho como que você deve observar. Vou começar aqui pelas tesouras pequenas. E aí vocês já devem ter visto essas tesouras que parecem um passarinho, né? E as tesouras mais comuns. Esse é o cortador, também chamado de aparador de linha, né? Esse daqui, essa é a tesoura comum, niquelada. E aqui nós temos essas tesouras que parecem uma garça. Todas elas são boas, dependendo de onde você vai aplicar. Então, nada é simplesmente excelente sem você saber aonde vai aplicar. Então, por exemplo, esse cortador aqui de linha, eu uso muito a máquina. Então, toda vez que eu estou à máquina, eu não costumo usar muito aquele cortador de linha da máquina. É uma questão de hábito. Se você usa, ótimo, mas eu não tenho muito costume. Então, eu gosto muito de deixar esse cortador à máquina. As tesourinhas, o que você deve observar é que elas estejam com um corte bem afiadinho nas pontas. Então, quando você dá um pique, a pontinha dela tem que estar boa, tem que picar até o final, tá? No cortador, você tem um pouco de perda do controle, porque ele fecha de uma vez, né? Toda a sua força tá aqui. Então, eu acho ele um pouco perigoso, tá? Mas se você tem o costume, se você maneja bem, a tesoura eu acho mais fácil de você controlar a força, tá? O importante é que ela tenha um corte bom, né? Que ela seja uma tesoura firme na sua mão, que não esteja bamba. E dessas tesourinhas aqui, eu tenho várias aqui. Essa daqui era uma antiga da Mundial e eu sou muito fã das tesouras da Mundial. O corte dela é um corte muito bom, a pontinha dela corta bem.
Só que as de hoje, infelizmente, elas perderam essa qualidade de ficar douradinha. Então, com o passar do tempo, elas já ficam mais desgastadas do dourado. O corte continua bom, tá? Então, esteticamente, ela não fica como antes. Ela não fica como essa daqui. Essa minha é bem antiga e ela continua com o corte e a cor bem bonita. Essas outras duas aqui eu deixei, uma é da NYBC e a outra é da Solingen. E indiscutivelmente a Solid é uma tesoura melhor. Vocês podem observar pelo acabamento dela. É uma tesoura que tem um acabamento de primeiríssima qualidade. A ponta dela é uma ponta realmente muito fininha. Ela tem um corte muito preciso. É uma tesoura que você vai ter para o resto da vida, praticamente sem precisar mandar amolar. Ela já vem muito amoladinha. As outras tesouras podem acontecer de você precisar mandar amolar, tá? Essa daí, NYBC, é uma tesoura que eu comprei há pouco tempo, mas eu gostei muito do corte dela. Achei um corte bem preciso, ó. É uma tesoura muito bonita também. E agora eu tenho que realmente esperar um tempo para ver se ela vai sofrer algum desgaste. Essa daqui é uma tesoura mais nova. Eu vou pegar as outras ali que eu me esqueci, que são também tesouras de qualidade e que depende de onde você vai aplicar. Por exemplo, essa da Solingen eu jamais vou usar num tecido muito encorpado, num jeans, num brim, porque senão eu vou estragar a lâmina dela. Ela vai realmente quase que empenar, né? Porque ela é muito delicada. Aí eu já vou optar por uma tesoura mais robusta, uma tesoura com uma ponta um pouco mais larga, tá vendo? Ó? Que ela aguenta um pouco mais a pressão da sua mão. Essas outras que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu gosto muito dessa tesoura da Círculo. Ela é uma tesoura um pouco maior, tá vendo, ó, do que as demais. Ela é 4,5 polegadas. E essa tesoura aqui, ela tem a pontinha mais arredondada. No caso de você desmanchar uma costura, ela tem um pouquinho mais de dificuldade em passar debaixo da linha, do ponto. Essas outras, por serem mais fininhas, elas passam melhor. Em compensação, para piques, como eu falei para vocês, em tecidos mais robustos, eu indicaria a tesoura da Círculo, tá? Essa outra tesoura aqui que eu gosto muito é da Lulitex. Também é uma tesoura que tem um corte muito bom, é uma tesoura muito precisa. Acontece de algumas vezes ela vir sem um corte preciso, é só você mandar molar. Mas a ponta dela é uma ponta muito fina, então é uma tesoura também, já é uma tesoura maior, assim como essa da Círculo, tá vendo? Ó? As duas quase do mesmo tamanho. É uma tesoura também que tem um corte bom, mas às vezes acontece de vir com o corte um pouquinho menos afiado, aí é só você mandar amolar. A pontinha dela é bem fininha, então é uma pontinha que dá pra você desmanchar as costuras. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma costura. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Então, aqui eu consigo enfiar a pontinha da tesoura e cortar a linha. Já numa tesoura um pouco mais grossa, a gente não consegue fazer isso, tá? Aqui eu tenho essa tesoura da Edel, que tá escrito Solingen, mas não é da mesma linha desta Solingen, não. Vocês podem ver que é uma linha diferente. Essa daqui já é uma tesoura mais especial, tá? Essa que vem nessa embalagem vermelha. Essa também é fininha, essa também tem um corte bom. E aí, é uma tesoura que tem a durabilidade, mas não tanto quanto essa daqui, tá? E essa outra aqui, que é também do Lulitex, uma tesoura mais sensível. É uma tesoura que eu aconselho só para você cortar a linha, porque ela é uma tesoura mais delicada, ela não aguenta tecidos pesados não, tá? A mesma coisa essa daqui, que é da Círculo, é uma versão realmente bem light da Círculo.
A minha, por exemplo, eu tentei cortar uma beirinha de tecido, ela soltou esse parafusinho aqui. É uma tesoura mais delicada, não é uma tesoura assim para você ter no uso geral, tá? Isso é apenas a minha opinião, tá, gente? Isso aqui é o que eu testei, todas elas. Eu tenho aqui na escola, inclusive, para os meus alunos, né? Inclusive para mostrar. E todas elas são tesouras muito boas. Então, eu vou aplicar uma tesoura mais delicada, uma tesoura mais simples. Eu vou aplicar num trabalho mais simples, num trabalho mais delicado, num corte de linha, né? Assim como essa daqui, ó. Tá? Então, essas três aqui eu já indicaria mais para isso. Então, para você desmanchar, que tem uma ponta mais fininha, que você consegue dar piques, aí eu indico essas aqui, que tem as pontas mais fininhas, ó. E a da Luli, essa daqui, também tem as pontas mais fininhas. Essas aguentam também um tecido mediano aí. Depois eu indicaria a tesoura da Círculo, mas a tesoura da Círculo mais para piques, porque para desmanchar a costura ela é um pouquinho mais grossa, como eu falei. E a Orconcourt, para mim, a melhor de todas em termos de acabamento, em termos de durabilidade, em termos de corte, em termos de ponta, é a Solingen. E essa tesoura aqui, eu, como não trabalho com tecidos muito encorpados, eu não trabalho muito com jeans, eu não trabalho com brim uma vez ou outra, então ela seria a minha opção. Se você trabalha mais com tecidos encorpados, aí você dê preferência para essas tesouras que são mais firmes aqui. Inclusive a da Lulitex e a da Círculo, que são tesouras maiores. Com relação agora às tesouras grandes, eu tenho algumas também de uso meu aqui. Essa tesoura aqui é uma tesoura da Tramontina, é uma tesoura para costura, é uma tesoura que eu considero boa, tá? Mas é uma tesoura leve. Outra tesoura que eu considero boa e leve é essa da Mundial, é a Soft. É uma tesoura que tem o cabo emborrachado, então ela não cansa a sua mão com o tempo, ela não te dá calo e é a minha queridinha do momento, é a que eu mais uso no dia a dia, é a Soft da Mundial. Tem ela numa versão maior, essa aqui são 8 polegadas e meia, tem ela na versão 9 polegadas e meia, que é essa daqui, ela é um pouco maior, tá vendo? E eu prefiro particularmente, na minha mão, eu acho que eu manuseio melhor essa de 8,5, tá? Essa tesoura é a mais antiga, foi de quando eu comecei a fazer o curso. Então, lá na década de 92, e olha para vocês verem que é uma tesoura que ainda está em bom estado. Não cuidei muito bem dela, porque isso aqui é falta de óleo. Depois eu vou fazer uma dica para vocês, tá? Sobre como cuidar dessas tesouras. E é uma tesoura muito boa, uma tesoura que dá conta do batido. É uma tesoura que realmente ela tem uma imponência, ela tem um corte muito bom. Essas aqui, elas cortam, essa daqui corta também, elas têm, essas da Soft, da Mundial, elas têm um micro serrilhamento aqui, vou ver se consigo mostrar para vocês aqui. Esse micro serrilhamento aqui ajuda com que o tecido não deslize, a tesoura não fique trespassando uma lâmina com a outra ou abrindo a lâmina ao cortar. Então isso aqui segura mais, tá? Então são tesouras que aguentam tecidos de leve a médio. No caso de tecidos mais pesados, aí eu já trabalharia com uma tesoura mais pesada. Essa é a tesoura da Serra Sharp, também da Mundial. É uma tesoura pesada, é um pouco mais pesada do que essa eu considero uma tesoura leve. Essa é uma tesoura um pouco mais pesada, tá? O corte dela é um corte muito bom. Ela corta camadas de tecido grossos sem a lâmina sair do lugar, sem trespassar a lâmina. Então é uma tesoura de corte muito preciso. É uma tesoura que eu uso apenas em alguns momentos. Não é uma tesoura que eu uso sempre, porque é uma tesoura pesada e eu sinto muito a minha mão, tá? Vocês estão vendo, inclusive, que eu tô aí com uma órtese. Já é uma artrose aqui na mão esquerda, que é a minha mão de apoio. Então, é uma tesoura pesada dessa, eu evito
mesmo sendo com a direita, para evitar até problemas futuros, tá? A tesoura da Fiskars é uma tesoura muito boa, porque ela é uma tesoura em forma de alicate. Você tem que comprimir ela para você cortar. Então, às vezes, esse movimento, ele descansa mais o seu pulso, que é o movimento de fechar. Na tesoura, você vai fazer o movimento de abrir, certo? Abre e fecha. Essa, como ela tem uma mola, você aperta, ela fecha e ela abre sozinha. Então, o desgaste é menos nesse movimento aqui da sua mão, tá? É uma tesoura muito boa, um corte dela muito preciso. O importante, como eu falei com vocês, além de cortar, ó, o corte dela é bem preciso. Então, ela apoia bem na mesa, essa parte reta dela fica apoiada na mesa, ó. Você consegue manusear com segurança. As outras tesouras, se não tiverem amoladas, elas vão mascar. Vou mostrar aqui que eu sei que essa minha não tá amolada. Ó, ó, tá vendo, ó? Então, é uma tesoura que já tá aqui há mais tempo, ela tá paradinha e eu preciso mandar amolar. É uma tesoura muito boa, não vou desfazer dela porque ela está assim. Só vou mandar amolar, tá? Vamos testar aquela minha antigona. Deixa-me ver o corte. Ih, ceguinha, ceguinha. Como diria minha mãe, nem manteiga tá cortando. Essa daqui, que é a mundial que eu falei com vocês, que eu uso mais. Ela é uma tesoura também, ó, a minha não tá cortando bem, tá vendo, ó? Porque eu tenho usado mais uma azul. Essa vermelha minha aqui, ela já tá mais aposentadinha, essas duas vermelhas. A serra Sharp, essa praticamente, ó, ela não tem dúvida. Se você dobrar o tecido aqui, ó, em várias camadas, ó, é uma tesoura que você, ó, corta. Ela não titubeia, ela não masca, tá? É diferente. E essa daqui, que é a mais simples, também ela já tá mais de ladinho, eu tô mexendo pouco com ela, mas tá com um corte bom ainda, tá vendo, ó? Então, tudo vai depender da onde que eu tô usando. Então, se meu tecido é um tecido mais leve, eu posso trabalhar com uma tesoura mais leve, as amoladinhas, viu, gente? Não é essas ceguinhas, não. Eu posso trabalhar com uma tesoura mais leve, que vai me dar muito descanso na mão. E se o tecido for um tecido mais encorpado, eu já vou trabalhar com uma tesoura mais pesada. No caso da serra Sharp, no caso dessa toda de metal e da Fiskars. A Fiskars é legal que ela tem aqui essa trava de segurança. Então, você fecha, empurra e ela trava, ela fica fechadinha, tá vendo? Ó? É bem legal. Então, esse é o meu parecer sobre as tesouras aí. Se ficou alguma coisa sem falar, vocês me falem aí nos comentários, que depois eu compartilho com vocês, gravo um novo vídeo aí. Tá joia? Então é isso, meu povo. É muito importante você ter um material adequado, um material afiado, para que seu trabalho seja um trabalho de excelência. Bom, eu vou ficando por aqui hoje. Amanhã tem mais dicas de costura. Não esqueça, ativa o sininho.